Olá, como vai? Tudo bem? Aqui é Moses. Quero colocar você para pensar um pouquinho. Isso pode fazer uma grande diferença na sua vida. Quantas pessoas você vê que dentro daquilo que você tem como ideia formada do que é certo, são pessoas indignas, ou pessoas imerecedoras, ou pessoas que não deveriam ter acesso as bênçãos de Deus? Quantas pessoas você conhece assim, que ao seu olhar, você fala assim, não faz sentido. Eu que sigo a Jesus, eu que sigo a Deus, eu que ouço Jesus, eu que falo com o Mestre, eu que toco o Mestre, eu não consigo viver o que essa pessoa vive. Por quê? Aí naturalmente, né, como é ensinado na psicologia, a gente sempre cria um mecanismo de compensação, né, no intuito de compensar essa frustração de ver alguém realizando algo que nós não conseguimos realizar, porque acreditamos que estamos sob a tutela de Cristo, sob a tutela de Jesus Cristo, ali, proteção de Jesus Cristo, mas a gente não vê manifestar nas nossas vidas aquilo que aquelas pessoas que a nossa cultura religiosa ou cristã, ou seja ela qual for, diz que aquela pessoa não merece estar realizando. A gente vê ela realizar, mas a gente não realiza. E ali nasce uma frustração e você precisa se compensar, senão você fica em depressão, você cai em depressão. Então a primeira coisa a fazer é atribuir aquele sucesso alheio, aquela realização alheia a qualquer outra coisa, né? Fez alguma coisa de errado, essa pessoa está se envolvendo com alguma coisa que não presta, então isso é chamado de mecanismo de compensação, que assim, fazendo assim, né, é mais fácil você pegar algo bom que aquela pessoa está realizando, né, e anexar isso, né, associar isso a uma prática ilegal, a uma prática errônea, do que admitir que talvez você esteja caminhando demais, né, fazendo uma caminhada aí de 40 anos para chegar num destino que talvez com 11 dias você chegaria, que é o que aconteceu também com o povo estava sendo libertado do Egito. Então, quantas pessoas na sua vida, eu tenho uma pergunta para você, quantas pessoas na sua vida você conhece que vive, né, aquilo que você gostaria de viver, que realizam aquilo que você gostaria de realizar? Pessoas que você, dentro do seu conceito cristão, dentro do seu conceito, né, pré-estabelecido, dentro do seu paradigma mental, dentro da sua estrutura de compreensão da vida à sua volta, são pessoas indignas. Quantas dessas? Se você for parar para pensar, você vai ver que tem algumas pessoas, fulano realmente vive uma vida que eu gostaria de viver, Beltrano realiza algo que eu gostaria de realizar, mas ele não faz o que eu faço. Engraçado, por quê? É aí que está. A mensagem de hoje que eu quero botar você para pensar, quero colocar você para pensar, é sobre isso. As nossas crenças, as nossas ideias de certo e errado, né, elas nos cegam. É por isso que a Bíblia, né, muito sabiamente coloca ali, não julgueis para que não seja julgado. Quando você julga alguém como sendo impuro por algum motivo, ou de repente por uma ideia limitada, você acaba se autocondenando. E a gente viu um exemplo dessa autocondenação, né, não colocaram tão explicitamente, mas eu vou enfatizar aqui, em uma passagem que fala sobre aquela senhora, né, que sofria há 12 anos com fluxo de sangue. Eu sempre falo dessa passagem. E ela era tida pela sociedade naquele ambiente onde ela convivia como uma pessoa impura, indigna de estar no meio das pessoas, da sociedade, da comunidade. Inclusive indigna de chegar perto do Mestre, que era Jesus. E em contrapartida, outras pessoas, as que a julgavam como impura, né, estavam espremendo o Mestre, tinham um contato direto com Jesus, seguiam Jesus aonde iam, ouviam Jesus, falavam com Jesus, perguntavam ao Mestre, seguiam o Mestre, ou seja, eles sufocavam, fisicamente falando, o Mestre, espremiam. E exatamente aquela senhora impura, tida como excluída da sociedade, indigna de estar no meio deles, né, foi ela que conseguiu extrair virtude do Mestre. Então, se você for reparar, esse drama psicológico, ele se estende até a nossa era aqui hoje. Porque hoje nós temos o hábito de apontar para alguém e dizer que ele é indigno de viver uma bênção de Deus, a manifestação da graça de Deus.
E paradoxalmente, o que Deus faz? Deus ele mostra que o poder dele e o acesso às manifestações dele, a graça dele, as vitórias que ele tem para todos nós, está além disso. Além do nosso julgamento, por isso que diz, não julgueis para que não seja julgado. Quando você julga alguém, você está se autocondenando. Então você tem nesse cenário pessoas que têm a coragem de apontar o dedo para o próximo e subjugá-lo. Tanto que ela teve que chegar até o mestre se arrastando por debaixo da multidão. Ela foi subjugada. Mas ela tinha um poder que a multidão não tinha. E esse poder, inclusive hoje, no nosso tempo, segue a mesma configuração. Ele é um poder de poucos, obtido e dominado por poucos, que é o poder da fé, desenvolvido por poucos. É por isso que você vê que tem muita gente, né, que vê outras pessoas aparentemente pré-condenadas por nós como imerecedores, vivendo aquilo, tendo acesso a coisas, manifestando coisas que a gente que se diz ser, né, os hiper santos, não vivemos, não conseguimos manifestar. Por quê? Porque do julgamento. Mas não só porque do julgamento, é porque do julgamento aliado à falta de fé. Tem gente que gasta tanto tempo julgando o próximo que acaba não sobrando tempo para poder desenvolver a fé. A fé que te dá a habilidade de te colocar em contato direto com Deus. Não estou falando nem com Jesus, com Deus. Com o Cristo. Não com Jesus o homem, mas a fé que te dá acesso direto ao Cristo. Esse Cristo, o qual ele e o Pai são um. Jesus era apenas um homem. Um homem que comportava Cristo, o Espírito de Cristo. Tanto que ele era somente um homem que, quando a Bíblia diz que ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, a Bíblia não diz que Jesus Cristo foi ao deserto, levado pelo Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não Jesus Cristo. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, Jesus o homem. Porque Cristo não precisava ser tentado, Cristo não precisava ser provado, porque Cristo e o Pai são um. Mas Jesus era um homem que comportava Cristo. Agora, a fé desenvolvida te dá acesso direto a esse Cristo, que é o próprio Deus, que se manifestou em Jesus. Se manifestou em Jesus para absorver, para tomar a mesma forma que é a nossa forma aqui hoje, para se submeter às mesmas provações que nós passamos aqui, para te mostrar que se ele na nossa condição poderia passar, você também pode, eu também posso. Mas a nossa tendência a julgar toma muito do nosso tempo e a gente fica apontando. Nós rotulamos as pessoas. Você é digno, você não é, você é mais ou menos, você está quase lá, você não merece. Só que a consciência de Deus está além disso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é sem a sua concepção, sem a aprovação do homem é impossível agradar a Deus. Não é sem fé é impossível agradar a Jesus. Não. Sem fé é impossível agradar a Deus, o Cristo que habitava em Jesus. A Bíblia sabiamente fala sobre não julgar, para que não seja julgado. Quem vai te julgar? Não. O seu próprio julgamento recai sobre você mesmo. O seu julgamento a terceiros, ele recai sobre você, porque você gasta tanto tempo da tua vida, você pode estar gastando tanto tempo da tua vida acusando, pré-determinando, pré-definindo quem é digno e quem não é digno, só porque você consegue tocar o mestre fisicamente, como aquela multidão fazia. E aquela multidão espremia o mestre, espremia o mestre, espremia o mestre. Mas nenhum deles conseguiu ouvir o mestre falar assim, ó, eu senti que de mim saiu virtude. Opa, senti que saiu virtude de novo. Opa, saiu virtude de novo. Opa, tá saindo um monte de virtude de mim. Opa, eu tô curando um monte de gente aqui porque eles estão me espremendo. Elas estão me sufocando, estão extraindo a minha virtude. Ainda bem que eu sou uma fonte infinita de virtude. Porque todos eles que me tocam são imediatamente curados. Não era assim que funcionava. Enquanto Jesus estava sendo espremido ali, espremido pela multidão, somente um único toque extraiu a virtude dele. E isso é importante, eu quero chamar a tua atenção para isso. Somente o toque de uma única pessoa. Que pessoa? Exatamente a pessoa que a multidão, assim como hoje, a multidão de hoje, como aquela época também, dizia ser uma pessoa impura, uma pessoa indigna de estar no meio deles. Olha aí.
Esse é o contraponto. Aqueles que você julga ser injustos, indignos, estão tendo mais acesso à manifestação do poder de Deus na vida deles do que aqueles que se dizem ser santos só porque tocam no Mestre. Uma coisa é encostar, uma coisa é exprimir, outra coisa é tocar de uma forma diferenciada. Então essa questão eu estou trazendo para você para que você reflita um pouquinho sobre como você tem tocado o Mestre. O que simboliza trazendo de lá para cá, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Não trazer essa história de lá para cá. Aquele povo que espremia o Mestre hoje representa o quê? As pessoas que acreditam que somente por causa de um ritual, de estar sempre seguindo uma agenda de ritual, estão muito próximas de Cristo. Aonde o Mestre vai, eu vou. Eu ouço a palavra do Mestre todo dia. Eu não consigo faltar uma única programação. Eu estou sempre ali. Eu não falto um dia. Eu estou sempre ali. Eu ouço sempre. Eu falo com Ele. Eu ouço Ele. Eu sigo Ele. Eu só não consigo ouvir Ele falar comigo. Eu só não consigo ouvir Deus. Eu só não consigo ter a confirmação, pelo menos na minha própria vida, de que virtude fluiu dele para mim. E esse é o problema. Esse é o ponto no qual nós temos que nos concentrar. Porque isso já aconteceu no passado. Enquanto eu vejo que virtude do Mestre não está se manifestando em minha vida, por um outro lado, eu vejo que pessoas que, dentro do meu paradigma cristão, são, por mim e por aqueles que me ensinaram, indignas, estão tendo acesso a essas bênçãos. Será que eu fui treinado a julgar pessoas e não sabia? Será que eu tornei um juiz dos outros que condena a mim mesmo sem saber? O que aqueles que eu digo e tenho como indignos estão fazendo que eu não estou fazendo? É aí que está. Eles não têm dificuldade de se rebaixar, ou seja, de se humilhar. Deixar de julgar é se humilhar, é descer do pedestal. Aquela mulher soube fazer isso com excelência. Passar por baixo da multidão significa seguir o seu objetivo, ainda que seja espremido ali, ainda que seja subjugado, ou seja, não desistir. Significa você continuar firme com o seu desejo, sem a necessidade de levar em consideração o que a multidão pensa de você. E ela mostrou isso com excelência. Significa você ter essa força porque o seu foco não é o que os outros pensam de você, mas é o que você deseja que seja manifestado na sua vida, e é o seu foco naquele que tem o poder de manifestar. Não por você espremer a ele como a multidão de hoje faz e como a multidão de antigamente fazia, mas com a fé absurda que te dá a certeza de que se você somente tocar na orla dele, você será curado. A bênção dele será manifestada. Agora, essa fé, se você parar de julgar um pouco as pessoas, se nós pararmos de julgar um pouco as pessoas, essa fé será desenvolvida a um ponto em que você perceberá que ela transcende a autorização de Jesus para a manifestação de algo na sua vida. Porque Jesus não precisou autorizar a bênção para a vida daquela mulher, que todos tinham como indigna. Jesus não precisou falar assim, bom, já que você me tocou, você veio com humildade, você veio aqui se rastejando, então tá, seja liberada a cura. Jesus não fez isso. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala de alguém que tocou ele, e quando ela tocou, imediatamente ela foi curada. Ou seja, Jesus, é aí que ele perguntou, quem me tocou? Ou seja, Jesus, um homem, nem tinha tomado conhecimento de quem o havia tocado. Mas isso não impediu dela imediatamente ser curada. Ou seja, a fé dela, não em Jesus, o homem, mas em Cristo que habitava em Jesus, a fé dela deu a ela um acesso irrestrito à consciência do Pai, ao Cristo, ao Deus, ao Criador. Um acesso irrestrito, que não precisou da aprovação de Jesus, tanto que ele mesmo nem tinha consciência. Quem me tocou? Aí é dito que, mestre, a multidão te espreme e tu me pergunta quem te tocou? Pois é. Não, alguém, aí Jesus retrucou, não, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Ou seja, essa pergunta que eu tenho para você agora, vamos lá, imagina, quanta gente tocando Jesus e somente os indignos estão conseguindo extrair virtude do Mestre.
A fé daquela mulher, a consciência, a conexão dela com o poder criador, com Cristo que habitava em Jesus, que veio na forma de Jesus, sendo ele parte de Deus, o Pai, para mostrar que nós também temos esse poder. Ele veio para nos revelar essa fé que nos dá acesso irrestrito a essa fonte poderosa que é o próprio Deus. O Jesus que estava ali não pôde decidir seja curada ou não seja curada. A fé dela transcendeu isso. Ou seja, nessa passagem você descobre o quê? Não há um intermediário entre a sua fé e o Cristo. Porque se a sua fé for tamanha, não precisou dele ter consciência de quem o havia tocado. Então, isso é uma conexão entre aquela mulher, tida como indigna pela mentalidade humana, por um conceito humano, estabelecido por um paradigma limitado de crenças. A fé dessa mulher, que era uma fé absurdamente forte, desenvolvida por conta de suas provações, mas era uma fé desenvolvida que criou uma conexão, um link direto com o poder da criação, o poder que habita no mundo onde não há regra de impossibilidades. Enquanto nós gastarmos o nosso tempo, desperdiçarmos o nosso tempo, apontando o dedo dizendo você é digno, você não é digno, você não é, nós gastamos tempos e perdemos a oportunidade de desenvolver exatamente essa fé, que foi a fé que Jesus veio aqui para nos revelar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois é. É por isso que, assim como naquele período, hoje, nós vemos pessoas que dentro do nosso paradigma, ou seja, a forma como interpretamos o mundo à nossa volta, um paradigma ensinado, que se você for buscar a fonte, você vai encontrar lá atrás a origem desse paradigma. Nós determinamos que fulano é merecedor, Beltrano não é, você não é, e a gente fica ali nesse loop, contínuo, e onde nós nos vestimos da toga de juízes, que acredita que está condenando alguém, quando na verdade esse alguém acaba desenvolvendo uma habilidade de passar por baixo dos nossos pés, sem a gente perceber, e exatamente por baixo dos nossos pés que eles conseguem acessar o Cristo. O Cristo, que por tão grande que poderia ter nascido dentro de um império romano, num berço de ouro, mas por ele ter essa mesma habilidade de ser humilde, de se humilhar, se permitiu nascer em uma manjedoura através de Jesus, dentro de um cenário humilde, ou seja, a humildade. Quando a Bíblia fala que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus, isso não tem absolutamente nada a ver com riqueza material. Isso tem a ver com ego humano, porque em Jerusalém havia uma regra em que os portões da cidade, até um certo período, até às 6 horas da tarde, tinham que ser fechados. E qualquer camelo chegando com mercadoria, depois desse horário, não poderia entrar mais pelas portas principais da cidade. Então eles tinham que descarregar as suas bagagens e passar por uma portinhola no fundo da cidade, no fundo do muro da cidade. Uma portinhola. Então, para passar por aquela portinhola, os camelos tinham que se ajoelhar. E os camelos não têm dificuldade de se ajoelhar, entendeu? De se humilhar. Eles tinham de se descarregar, tirar toda a carga e passar abaixado para poder entrar dentro dos muros da cidade. Então, quando a Bíblia fala sobre é mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus, não tem absolutamente nada a ver com o que é pregado hoje. Isso quer dizer o quê? O camelo não tem problema de abrir mão daquilo que ele tem, se descarregar dos seus bens, da riqueza que ele carregava. Já um homem tem dificuldade, ele é apegado. Um camelo não tem dificuldade de se ajoelhar, ele faz isso com uma facilidade. Tem pessoas que é difícil. Quando eu trago ajoelhar, eu falo ajoelhar para um ato de humildade. É difícil as pessoas apontar o dedo para o outro e ao mesmo tempo dizer que ela é humilde. Não é humildade. Deixar de julgar é começar a se vestir da humildade. E viver com humildade é difícil para muita gente. Então, quando a Bíblia fala sobre isso, é por quê? Porque aquele que tem, e hoje até aqueles que não têm, tem uma dificuldade muito grande de se humilhar.
E foi exatamente sabendo se humilhar que aquela mulher conseguiu acessar o Cristo, a manifestação do poder do Cristo. Eu quero deixar você pensando com isso. Então, é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha, aqueles portãozinhos no muro da cidade de Jerusalém, no finalzinho lá da cidade, lá atrás, era chamado de agulhas, fundo de agulhas. Aquela portinha era chamada de fundo de agulha, então os camelos passavam por ali. Então, é mais fácil o camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o reino dos céus é o acesso a uma consciência de poder incalculável. E você não consegue ter acesso a isso se você não tiver a humildade de desaprender e reaprender. Se você não tiver a humildade de parar de julgar e começar a observar. A humildade aqui é a chave que abre a porta para a maturação da fé, o desenvolvimento da fé. E essa fé é a chave, a fé que Jesus ensinou, é a chave que te dá acesso irrestrito a esse reino, o reino no qual limites simplesmente não existem. E eu deixo você pensando com essa mensagem. O meu nome é Moisés Gomes, espero que ela faça surta algum efeito na sua vida. Deus abençoe você. E se for possível, compartilhe esse áudio, isso pode servir para alguém, tá bom? Deus abençoe.